O tema da palestra de hoje é sobre piedade. Piedade, que está no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 17. Mas, antes de eu falar da piedade, eu gosto de montar umas palestras meio Frankenstein, com ciência, filosofia, e a gente vai englobando tudo, né? E eu fui ler o texto para começar a formular essa palestra e eu vi que eu não precisava sair do Evangelho, nem para encher a palestra com outros conceitos. Está tudo que eu vou falar está contido nesse item 17 do capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a mão direita. Muito bem. Jesus, ele conhecia todos os seus apóstolos. Todos. Conhecia as fraquezas, conhecia as suas fragilidades. E a fraqueza humana, ela é como um vaso, né? Um vaso que precisa ser cozido em altos fornos. Geralmente, esses fornos são os fornos do sofrimento, porque nós erramos e temos que voltar. E nesses fornos, o vaso vai ganhando consistência e vai ganhando inteireza. Mas desses apóstolos, quais estariam dispostos a deixar-se transformar? Essa é a primeira palavrinha que eu vou pedir para vocês. Deixar. Deixar dá um ar assim, ó. Já existe alguma coisa. Deixe que ela aconteça. Quais desses apóstolos, porque todos eles eram candidatos, quais permitiriam ser esculpidos pelo cinzel de Jesus? Bom, por falar em cinzel, a gente se lembra do Michelangelo. Michelangelo, no final da sua vida, o artista da Renascença, bem no final da sua vida, o Vasari, que era o biógrafo dele, biógrafo em vida, ele foi escrevendo a vida do Michelangelo, ele vivo ainda. Foi muito criticado por isso, mas tem uma frase do Michelangelo que eu acho que encaixa aqui. Ele falava mais ou menos assim: levei toda a minha vida para entender que esta pedra não pode ser dobrada à vontade do homem. Só para que vocês tenham uma ideia, aquela estátua do Moisés, essa estátua do Moisés, ele demorou 8 meses para selecionar a pedra. Ela ia lá no túmulo do Júlio II e ele acariciava a pedra como se pedisse permissão para esculpir essa pedra. E eu demorei toda a minha vida para entender que essa pedra não pode ser dobrada à vontade do homem. Não. Essa pedra precisa ser libertada de tudo aquilo que a oprime. As pedras resistem. Muitas vezes ela rejeita você. Às vezes ela é indulgente. Assim como a vida. Se vocês prestarem atenção nessa pedra aqui, vocês vão ver que é de uma coleção do Michelangelo, lógico, ele não terminou. Parece que a escultura está tentando sair da pedra. Porque todos nós temos, na nossa vida, momentos com chances de permeabilidade. O que é chance de permeabilidade? Nós somos colocados em situações e, às vezes, nós não percebemos aquela situação. No livro Boa Nova,
Essa é aquela pedra que resiste, que se rebelam contra nós. Nem sempre, elas são indulgentes, né? No livro Boa Nova, do Chico Xavier, tem uma passagem lá em que Jesus está sentado na escadaria do templo. E chega um fariseu e fala assim: Galileu, o que fazes nessa escadaria? E Jesus fala assim: eu estou aqui para instaurar o reino de Deus na terra. Aí o fariseu olha para ele e fala: Galileu, você lá sabe o que é isso? O que vem a ser esse reino de Deus? O reino de Deus, agora é muito importante, é obra divina dentro do seu coração. Obra divina dentro do seu coração. O reino de Deus é obra divina dentro do seu coração. É Ele que faz a operação. Se você estudar o capítulo da Gênesis, no capítulo Fluido Cósmico Universal, você vai entender que Deus te penetra. Deus te atravessa. Qual que é a diferença entre as pessoas? É que algumas percebem mais do que as outras. Então, nós já temos aqui 3 palavrinhas. E a Joana de Ângeles, ela tem um livro dela que chama Momentos de Saúde e Consciência. E ela diz assim: a força divina, ela perpassa pela minha mente e pelo meu corpo. Então nós temos 3 palavrinhas importantes aqui: o verbo deixar, o verbo permitir e Deus nos atravessa. Bom, mas nós precisamos, antes de entrar no tema da piedade, nós precisamos de mais um argumento que eu acho que vai enriquecer isso. Moisés, lá no Êxodos, quando ele... Está bem ilustrado isso aí, hein? Moisés, lá no Êxodos, quando ele sobe lá para conversar com Deus, ele quer anunciar o nome de Deus pro povo. E ele pergunta a Deus: como devo anunciá-lo? Como eles devem chamá-lo? E Deus fala: digas que eu sou. Eu sou o que sou. Porque Deus, Ele simplesmente é. Ele não precisa de mais nada. Ele é. Esse eu sou, ele dá uma noção de eternidade. Ele simplesmente dá uma noção de eternidade. Eu sou. E Jesus repete isso no Novo Testamento várias vezes. Eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição, eu sou o pão da vida, eu sou a água vida, a água viva, eu sou a luz do mundo e por aí vai. Amélia Rodrigues tem um livro que chama Eu Sou. Aliás, desculpa, eu sou não, sou eu. Sou eu, mas ele tem muito a ver com esse eu sou que Deus falou. Por quê? Porque todos nós temos esse eu sou. Todos nós somos um pouquinho desse eu sou divino. Que nada mais é do que a legítima consciência do ser que se reconhece como filho de Deus. Só que essa pessoa se reconhece como filho de Deus e busca expressá-lo. Você se reconhece. Você é um pouquinho ele. Só que você busca expressá-lo. Só que para você alcançá-lo, você tem que pensar no vir a ser. É uma projeção do futuro. Eu tenho que pensar no vir a ser. Ter metas. Nós temos um modelo que é o Cristo. Esse é o nosso vir a ser. Porque o homem contemporâneo, o passado realizado, ele tem que se conectar com o futuro a realizar. E para que eu continue sendo, para que eu assimile esses ensinamentos de Deus, eu preciso ser uma versão nova e melhor de mim.
a cada dia. Isso nada mais é do que o ser imortal, numa jornada infinita, sendo esculpido pela divindade. Então eu queria que vocês guardassem essas 4 coisas. O verbo deixar, o verbo permitir, Deus nos atravessa e eu sou. Ok? Então nós vamos passar agora para a parte da piedade propriamente dita. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que o espírito Michel, 1862, em Bordeaux. Miguel, né? Nós vamos... É como se fosse uma leitura quase que direta desse texto, mas nós vamos interpretando passo a passo. E vocês vão ver que é uma obra-prima. Eu não entendia nada de piedade. Vamos lá. Ele começa assim, ó. A piedade, ela é uma virtude, uma virtude que nos aproxima dos anjos. Piedade é uma virtude que nos aproxima dos anjos? Então não é pouco. Se você pegar aquelas escalas de espíritos imperfeitos, tal, anjos, espírito puro, tal, você vai ver que falta pouco. Se você praticar a caridade. Ela é a virtude que mais nos aproxima dos anjos e é a irmã da caridade. E a caridade nos conduz a Deus. Então ela é uma precursora da caridade. E ele continua assim, deixai o seu coração enternecer-se. Deixai o seu coração comover-se, se compadecer diante do sofrimento dos nossos semelhantes. As suas lágrimas são como bálsamos, são como remédios para as feridas desses nossos irmãos, desses nossos semelhantes. Porque eles, quando tocados por essa simpatia, por esse interesse, e quando você consegue devolver a esperança e a coragem a eles, ele usa uma interjeição agora. Ele fala, que venturas experimentais. Você só fala, porque você já viveu, você já conhece. Vocês já viram as luzes de Paris se acendendo à noite? Cara, você precisa ver. Só transmite essa experiência quem já viu. As cataratas do Iguaçu, um pôr do sol maravilhoso. Cara, você precisa ver. Então ele está mostrando primeiro, antes de definir o que é piedade, ele está mostrando que nós vamos experimentar uma sensação diferente. Mas ele reconhece que essa virtude que é a piedade, ela nasce, ela brota de um quadro melancólico. Ela tem um gosto de amargor, porque ela nasce diante de uma desgraça. Mas se ela não tem o prazer ela não tem o gosto dos prazeres mundanos, como uma reunião gostosa, como uma viagem, como a compra de um bem material, uma notícia boa, ela está longe de ser o vazio das decepções. Muito longe. Muito pelo contrário. Ela traz consigo uma penetrante suavidade que encanta a sua alma. Penetrante suavidade. Aí eu entro lá naquele Deus me perpassa, Deus me atravessa. Então até aqui nós já vimos que nós temos que deixar que isso aconteça, nós precisamos permitir isso.
que se nós fizermos isso, mesmo diante de um quadro melancólico, essa suavidade divina vai nos penetrar. Bom, mas ele falou que nós vamos experimentar algumas coisas. Só que ele não definiu ainda o que é piedade. E ele começa. A piedade, meus irmãos, ela é amor. Piedade é amor. Piedade é amor. O que é amor? É a mola propulsora do universo. E amor o que é? Devotamento. Devotamento o que é? Renúncia de si mesmo. Opa, isso eu sei o que é. É São Francisco de Assis, é Chico Xavier, é Bezerra de Menezes, é Eurípides Barçanufo, é Irmã Dulce, é Madre Teresa de Calcutá e tantas outras aqui que eu seria injusto. Renúncia de si mesmo é o quê? É virtude por excelência. É virtude no mais alto grau. Primeiro o outro, depois eu. Mas espera aí. Quando eu falo renúncia de si mesmo, vocês se lembram de quem? Primeira coisa, você lembra do Cristo. Então quer dizer que quando eu pratico a caridade, que é amor, que é devotamento, que é renúncia de si mesmo, que é virtude por excelência, eu estou praticando o Evangelho do Cristo na sua essência. Estou voltando às origens do Evangelho do Cristo. Eu estou sendo o Cristo um pouquinho. Aí entra o eu sou. Eu me torno um pouquinho aquele eu sou divino. Está caindo a conexão, mas tudo bem. Portanto, quando aqui na Terra o Evangelho do Cristo for praticado na sua essência, nós só teremos concórdia, amor e paz. Muito bem. Ele já me deu a sensação, ele já me definiu. Agora ele vai dar um método. Ele diz assim, que a piedade, ela é o sentimento mais apropriado, que mais te faz progredir. Porque ela consegue domar o orgulho, a vaidade, ela consegue domar a presunção, o egoísmo, e te dispõe a sua alma à humildade, à benevolência e o amor. Mas tem que ser aquela piedade que faz vibrar as suas fibras mais íntimas, que é capaz de derramar uma lágrima quando você estende a mão para um assistido, uma lágrima de compaixão. E aí ele faz uma advertência. Ele diz assim, não sufoque esse sentimento. Como essa estátua que está tentando se libertar da rocha. Não sufoque esse sentimento, essa emoção celeste. Não faça como os endurecidos egoístas. Essa obra também é do Michelangelo. Não faça como os endurecidos egoístas que fogem dos aflitos. Temeis ficar indiferente, quando você pode ser útil. Porque uma vida dourada, uma vida tranquila, construída ao preço da indiferença, é como a beleza do Mar Morto. Lindo, os cristais de sal. Só que o Mar Morto só recebe água, ele não doa. E o Mar Morto, ele é bonito por fora, mas ele tem uma lama fétida por dentro. E ele começa a encerrar o capítulo da piedade, dizendo assim, a piedade, meus irmãos, ela está longe, mas muito longe, de causar perturbação e aborrecimento, como temem os egoístas. É verdade
que a sua alma experimenta uma sensação estranha. Você pode ficar chocado. Você pode ficar perturbado por algum momento. Mas ela tem as suas compensações. E quais são as compensações? Porque quando você consegue devolver a essa pessoa a esperança, quando você consegue devolver a essa pessoa a coragem, o bom ânimo, e essa pessoa, ela, com os olhos umedecidos, vendo aquela mão estendida para ela, emocionada, ela se dirige primeiro a você. E depois ela se dirige para Deus, agradecendo a esse Deus por ter mandado um anjo da guarda, por ter mandado um consolador, por ter mandado um irmão. Portanto, gente, a piedade, ela é irmã da caridade. Caridade essa que é a primeira das virtudes. Caridade essa que te conduz a Deus. E cujos benefícios dessa caridade te preparam e te enobrecem. Te preparam para voos muito mais altos. Mas... E ele encerra o capítulo. Agora, ele encerra o capítulo da seguinte maneira. Como é que eu vou resumir tudo isso? Como que eu vou falar tudo isso? Assisti uma palestra lá, o cara leu lá, e aí você está andando na rua, vamos fazer uma analogia bem forçada agora, hein? Você está andando na rua e encontra Deus. Aí você fala assim, Senhor, posso falar com o senhor um pouco? Ele fala, claro. Eu queria que o senhor me resumisse a piedade. Porque é uma coisa muito comprida, deu para entender a ideia, mas eu queria que o senhor me resumisse. E Deus fala assim, pois não, meu filho. Eu vou resumir a piedade com uma pergunta. Uma pergunta. Pode ser? Claro, o senhor que manda, né? A piedade significa exatamente o seguinte. Posso te usar? Posso te usar? Você pode servir de instrumento para aliviar a dor, para aliviar o sofrimento do seu irmão, do seu pai, de um sofredor que é o seu irmão, que pode ser a sua mãe, que pode ser o seu pai. Você pode sair da solidez da rocha. Você pode ser mais permeável. Você deixa se transformar numa obra eterna. É isso. Gente, eu queria agradecer a todos. Muito obrigado pela oportunidade. E nós vamos fazer um Pai Nosso para fluidificação da nossa água, emanando todas as nossas vibrações nessa água que vocês colocaram em frente à tela. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas. Minutinho. Bom, quem já me conhece sabe. Quem já me conhece, né?
perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Obrigado. Desculpa. Boa noite, gente.